mentiu. Pedro censurou Deus. Jonas foi racista. Jacó mentiu também. João Marcos abandonou Paulo. Elias entrou em depressão. Jeremias foi depressivo e até suicida. Teve pensamentos de suicídio. Tomé duvidou. Moisés foi genioso. Davi cometeu adultério. E não só cometeu adultério, mas matou o homem da mulher que ele cometeu adultério. Todos esses personagens ensinam a mesma coisa para nós. Que todo ser humano sobre a terra, independente dos seus dons e dos seus talentos, eles são imperfeitos. Eles não são perfeitos. E é tão bom quando a gente toma consciência disso, de que não somos perfeitos. Porque quando a gente toma consciência disso, a gente também não exige do outro a perfeição. Não exige que o outro seja perfeito, que seja imaculado, que seja... E hoje nós vamos olhar para um personagem, e o personagem é Davi, que também era imperfeito, mas esse personagem, ele ganhou o título de o homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha sido imperfeito, embora ele tenha as suas imperfeições, ele ganhou o título de homem segundo o coração de Deus. E isso me faz parar um pouquinho e pensar, que características que tem esse homem que tem um coração, que Deus diz que tem um coração segundo o dele. Isso é poderoso para nós e vai nos ajudar em alguma coisa. Um homem segundo o coração de Deus, quando a gente pensa nisso, um homem segundo o coração de Deus, a gente pensa numa pessoa perfeita, numa pessoa imaculada. Olha, aquele lá é cheio de Deus, aquele lá é o poderoso, aquele lá é o ungidão. E Davi era o ungidão. Nesse momento aqui, de 1 Samuel capítulo 16, eu vou contextualizar para você. Nesse momento, o povo estava pedindo, o povo estava pedindo que desse um rei. Sabe, olha para a grama do vizinho, o povo de Israel olha para a grama do vizinho, acha a grama do vizinho mais perfeita, não estava nos planos de Deus, erguer um rei, mas o povo insiste. Lembra que a gente falou dos planos, que a gente faz os planos e depois Deus vai dando o sim ou não? O povo insiste, e aí, já que vocês querem um rei, então coloque um rei para vocês. E aí o povo escolheu como? Da maneira que a gente escolhe, às vezes, o marido. É bonitão, se aí faz o meu tipo. Acho que é esse, é gato. A gente esquece que gato arranha, né, Letícia? Arranha, é problemático. E aí o povo escolhe quem? Saul, porque Saul era o bonitão do momento. Olhou para o povo e falou, esse é o cara, bonitão, esperto, é esse que eu vou escolher. E aí, o que acontece? Dá ruim. A gente já sabe a história de Saul. Dá ruim no final. É nesse contexto em que o povo está insistindo para ter um rei, que Deus... Coloque a foto, a imagem. Por acaso nós estamos sendo ministrados lá no GF Baby, pela mesma história, a história de Davi. Então é importante que você reforce essa história com seu filho. Pais, mães, nós contamos com vocês. A gente fica 2 horinhas só com as crianças, levando a palavra de Deus. E é importante que você reforce quando chegar em casa. Converse com eles sobre isso. Tem a imagem aí, o profeta Samuel. Está bem grande lá para eles isso. O Rômulo fez com todo amor e carinho. Não é essa imagem, é uma imagem antes do profeta Samuel. Ele sente em Deus que ele precisa ungir a pessoa. Não é essa. Cadê, Lu? É essa.
Ele sente que precisa ungir a pessoa. Ele sente em Deus que precisa e que deve ungir a pessoa agora, nesse momento. E ele vai para a casa de Jessé. Vamos ler? Duplica agora, Elô, e coloca lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versos 1 ao 13, a gente vai ler. Vou ler no meu, então? Primeiro Samuel, capítulo 16, 1. Por isso... Não, 16, 1, Elô. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Porque eu já o rejeitei. Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você e a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve o novilho e diga: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Olha só, um profeta, um homem de Deus, ele está chegando no lugar e o povo está tremendo com medo dele. Samuel respondeu: sim, é de paz, eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: você já deu essa mancada antes, amigo. Vocês já pisaram na bola antes, brother. Vocês escolheram para a aparência, para a altura. Mas não é isso. Então eu rejeito a Eliabe. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Aí passou mais um, Samá. Porém Samuel disse: tampouco esse o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. 7. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha só, Davi foi esquecido pelo próprio pai. Por quê? Samuel que pergunta a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, bonitinho, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Às vezes, irmão, nós estamos esperando para ficarmos prontos. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, aí eu vou fazer a obra. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, aí eu vou colocar a mão no arado.
Mas quando nós olhamos aqui para esse momento da unção de Samuel, a primeira característica que a gente vê em Davi, esse homem que é um homem segundo o coração de Deus, nós vemos que ele é chamado. E quando ele é chamado, quando ele é convocado, você percebe o compromisso de Davi. O que Davi está fazendo? Quando ele é chamado, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando. Ele tem compromisso. É característica de quem está pronto. Ele está trabalhando. Ele está fazendo algo. Ele está caminhando. Ele tem compromisso em cuidar daquilo que já foi colocado em suas mãos. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quando você olha para outro personagem, para Gideão, Gideão está trabalhando. A primeira característica, então, desse homem segundo o coração de Deus, ele tem compromisso. Ele tem compromisso com o seu GR, ele tem compromisso com as pessoas, ele tem compromisso, aquilo que ele fala, que vai fazer, ele faz. Ele diz, eu vou aparecer, e aparece. Ele diz, eu vou ajudar, e ajuda. Ele diz, ele está lá. Ele está trabalhando, ele não está parado. E isso é poderoso demais. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós não estamos prontos. Você está trabalhando? Você está trabalhando? Está trabalhando? Está fazendo a obra? Está trabalhando? Essa é a primeira característica de Davi. Ele tem compromisso. E quando ele é chamado, ele sabia o que era viver com compromisso, ele estava cumprindo com as suas obrigações. Quando ele ouve, lá mais para frente, que tem um gigante, ele diz, eu já tive que aprender lá atrás a me defender. Eu já defendi as ovelhas do meu pai. Ei, você já venceu alguns gigantes, sim ou não? Amém? Você se acabava na bebida, hoje não mais. Você já venceu. Você fumava sem parar, agora não mais. Você fumava todo dia, agora você está vencendo um dia de cada vez. Você já venceu alguns gigantes. Eu tive que matar um leão para me defender. As ovelhas do meu pai, eu cuido. Eu cuido da minha casa. Se você for na minha casa, você não vai encontrar ela de ponta cabeça. Porque eu tenho um compromisso com a minha família. Eu tenho compromisso com os meus filhos. Eu tenho compromisso com o ambiente em que eu trabalho. Quando eu chego, as coisas estão prontas, as coisas estão organizadas. Porque eu deixei organizado. Eu e você precisamos contextualizar. Porque às vezes quando nós ouvimos falar do chamado de Deus para a nossa vida, a gente pensa só na área vocacional. A gente pensa só em, eu vou ser o pastor, eu vou ser o presbítero, eu vou ser do ministério de louvor, eu vou ser bailarina, eu vou ser aquela que cuida do ambiente da igreja. Aliás, coloca aí a imagem que eu te mandei. Porque eu não ia no banheiro também, me convidaram para ir no banheiro só para eu ver como estava cheirosinho, bonitinho. Compromisso. Está pronto, está preparado para o que está por vir. Quando Davi é chamado, ele é tão comprometido com aquilo, com a obra de Deus e com Deus, que ele disse, eu vou. Ele pequenininho. Quem é Davi na fila do pão para matar o gigante? Mas ele diz, eu vou. Eu vou. A segunda característica de quem está pronto é alguém que se submete. Ele se submete aos outros. Ele ouve a voz dos outros. Aquele que não se submete, ele está esperando um sinal de Deus. Se Deus falar comigo, ele não acredita em profecia. Ele não, claro que tem gente que faz mau uso desse dom.
E às vezes a gente fica desconfiado. Mas se Deus não falar comigo, aí eu não vou. Se Deus não der um sinal no céu, os céus vão se abrir. Menino, criança. Quando eu era criança, eu fazia isso com Deus. Eu olhava para o céu e falava: Deus, se é para fazer isso, Deus, desenha uma ovelhinha no céu, na nuvem. Eu ficava esperando Deus confirmar com a ovelhinha, ia fazer a ovelhinha, eu ficava esperando. Eu ia para cima da laje e ficava olhando. Cadê a ovelhinha? Deus, não estou vendo a ovelhinha. Sendo que tinha outras vozes para eu ouvir e me abençoar. O meu pastor, o meu líder. Uma criança que está perto de mim, está sendo usada para dizer coisas para você, mas você não consegue ouvir. Eu não consigo ouvir, porque eu estou esperando o sinal do céu. Eu estou esperando os cavaleiros do Apocalipse. Eu não me submeto. E sabe qual é o problema de não se submeter, irmão? Porque não se submeter me leva a uma coisa terrível, que é a soberba, que é o orgulho. Eu não consigo continuar a obra que outro começou, porque a minha ideia é mais brilhante. A minha ideia é melhor. Então eu não consigo me submeter. Eu não consigo apoiar. Eu não consigo apoiar a obra do outro. Sabe por quê? Porque a obra é minha. Então é o meu projeto que tem que aparecer. É minha obra que tem que aparecer. Cadê Deus no negócio? Não, eu que fiz, eu que realizei, eu que preguei, eu que convidei, eu, ego absoluto. E a gente sabe, o caminho do ego absoluto é se tornar um demônio. Em vez de abençoador, aí irmãos, os banheiros, que bonitinho. Um banheiro com estrelinha, um banquinho aqui do lado. Olha isso aqui, ó. É a irmã Tamires, né? Que faz essa obra aqui com tapete. Você pode encomendar ela de qualquer cor. Apoia. Aquele que está preparado, apoia o sonho do outro. Samuel podia dizer: imagina, eu vou me ungir, eu unjo a mim mesmo. Eu posso ser o rei. Mas ele ouve de Deus que Davi era ser rei, e ele vai lá e unge Davi. Deus tem que falar direto comigo. Gente que não submete não vai muito longe. Quando só ouvimos a voz que faz ecoar dentro do nosso próprio peito, a gente vai fazer abobrinha. Tem um maior plano. Maior plano. O meu maior sonho, vou encher um estádio. Vou encher o estádio. Aí o que eu faço? Eu tenho dinheiro para o estádio. Vou e compro. Invisto dinheiro no estádio. Mas eu não falei com as outras pessoas, porque não é só o estádio que vai resolver. Eu preciso de alguém que entenda de som. Eu preciso de alguém que toque. Eu preciso de alguém que pregue, saiba pregar para uma grande multidão. Eu traço os meus planos, mas eu não converso com ninguém, não falo com ninguém. Deixa eu dizer uma coisa, vai dar ruim. Vai dar BO. A palavra de Deus diz que é na multidão de conselheiros é que a gente encontra a sabedoria. Eu aprendi desde cedo. Todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa, ou que eu vou fazer alguma coisa, conhecendo quem eu sou, que eu estou emocionada, aí vamos assim, imagina, Deus é poderoso, vamos comprar, Deus está no barco. Não é que Deus não seja o Deus do milagre. Só que eu conversei, eu pedi opinião. E às vezes a gente usa Deus para dizer, esse daí está sem fé. Não avaliou. A palavra de Deus que todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, você senta para avaliar se vai dar para você acabar. Para depois não olharem para você e dizer, puxa vida, eu sabia que ia dar ruim, mas você não perguntou a minha opinião. Você não perguntou o que eu achava disso.
Esses dias alguém foi viajar, aí chegou e voltou, caramba, não era nada daquilo que eu estava achando. Aí alguém disse, eu sabia. Mas você não perguntou, pergunta para quem já foi. Pergunta para quem já fez, para quem já realizou. Vai lá pertinho, ouça as vozes. E aquela voz não é para te detonar, não é para te colocar para baixo, mas é para abrir os olhos para os desafios que virão. Aprenda a se submeter. Aprenda a ouvir. O seu líder está dizendo, não, elimine essas suas amizades. Você conversou com ele, você expôs o seu coração e a pessoa disse, elimine essas amizades, elas vão te levar para o buraco, mas você não, você continua ouvindo a sua própria voz e a sua voz está corrompida. E aí vai dar ruim. A terceira coisa que acontece, eu disse para você que você precisa se submeter. Davi vai, ouve a voz do profeta, e o que ele faz? Ele, irmão, ele nem compreende o tamanho da grandeza que é aquilo. Que é pessoa preparada, pessoa que está pronta, ela nem entende muito, mas ela se sente, ela fala, eu estou preparada. Por que ela está preparada? Porque principalmente ela sabe quem é o Deus a quem ela serve. Que atrás dele tem uma autoridade, que atrás dele tem um poder. Ele não tem o poder, mas Deus tem o poder. Davi se submete, ajoelha e recebe a unção, está lá no desenho, e ele recebe a unção de Samuel. E deixa eu dizer, olha aqui para mim, quando Davi recebe a unção de Samuel, quando ele é ungido, ele não faz ideia do tamanho do desafio que ele vai enfrentar. Mas ele consente, ele aceita. Ele aceita e diz, envia-me a mim. Ele fala, eu vou. Está comigo? Está comigo? Então diz assim, eu estou preparado. Eu estou preparado para aquilo que Deus quer fazer. Eu não vou me preparar. Porque tudo aquilo que você precisa para realizar, o que você precisa realizar nesse tempo, Deus já te deu. Você já tem tudo o que você precisa. Ele consente, ele encara o desafio. E Davi, ele não faz como a mulher de Ló. Davi não olha para trás e fica olhando para o passado e dizendo, o que eu vou perder aqui na casa do meu pai? Ele não fica olhando para trás e fica paralisado. O que eu vou perder se eu cumprir o meu propósito? O que eu vou perder se eu disser sim para aquilo que Deus chamou para eu disser sim? Se eu disser sim. O que eu vou perder? Eu vou perder as minhas horas no sofá, eu vou perder as minhas horas na TV, eu vou perder as minhas horas descansando. Ele não olha para trás, ele não olha para isso, mas ele olha para frente e encara o desafio. Porque quando Deus te convida para olhar para o passado, deixa eu dizer uma coisa, é para você olhar para o passado e ver quantos livramentos Deus te deu já, para que você chegasse até aqui. Quantas coisas Deus já, você não sabe, Deus te livrou da morte, quantas vezes já, olhe para trás, veja. Olhe para trás e veja, se Deus não tivesse te encontrado, você ia estar lá naquela boca. Se Deus não tivesse te encontrado, você estava lá sendo instrumento de Satanás na vida dos outros. Se Deus não tivesse te encontrado, você estava ainda se prostituindo. Se Deus não tivesse te encontrado, você ainda estaria roubando, mas Deus te encontrou. Ele encara desafio, ele olha para frente. E para frente é um mistério, porque eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma vez,
ajoelhada na minha cama. Eu estava orando. Irmãos, e eu via cachorros vindo para cima de mim. Mas cachorros, aqueles de desenho, sabe? Deixa eu lembrar um desenho aqui. Aqueles do Rei Leão, que é hiena. Sabe aquelas hiena? Hiena. É uma mistura de cachorro com hiena. Era um negócio demoníaco. Era horrível. Era horrível. Uma guerra espiritual grande. Mas Deus me dizia: vai, levanta a mão, vence. Vai, você vai pregar para pessoas. Aqueles que eu te der, aqueles que chegarem até você, você vai discipular, você vai orar, você vai expulsar demônio. Você vai ser vida de Deus na vida deles. Encara o desafio. Deus deu para você dons, Deus deu para você talentos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1 e 9, diz: quem me chamou, quem nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Ele já enviou você. A obra já está completa. Ai, tem coisas para Deus fazer em mim. Até Jesus voltar vai ter coisa para você fazer. Davi não estava emocionalmente, fisicamente pronto, mas o espírito de Davi estava pronto. E Deus precisa e Deus quer de pessoas prontas. Essas são as pessoas segundo o coração de Deus. Essas são as pessoas que Deus chama e elas dizem: não estou entendendo nada. Olha as estrelas do céu. Olha. Se você puder contar, não estou entendendo nada, Deus, mas eu vou. Primeiro Timóteo, achou aí? É 2 Timóteo, perdão. Capítulo 1, versículo 9, consegue colocar, Elô? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você vai se lembrar que eu disse que esse era o tempo que Deus ia liberar, uma das ministrações que eu ministrei aqui, que Deus ia liberar para nós coisas em pouco tempo daquilo que nós já havíamos semeado até agora, sim ou não? Vocês lembram dessa ministração? Que a gente não ia entender, que a gente ia colher, que a gente ia viver e a gente não ia entender. Versículo 8, espera um pouquinho, volta o 8 só para ver uma coisa. Meu coração está em fogo. Meu coração está ardendo em fogo. Segundo o poder de Deus, versículo 9. Segundo o quê? O poder de Deus, versículo 9. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós sabemos fazer, não segundo aquilo que nós achamos que estamos prontos ou não, mas conforme a sua própria determinação. É Ele determinou. E através do quê? Da graça, porque precisa de graça para aguentar a Arlete, precisa de graça para fazer a Arlete fazer o que precisa ser feito. E essa graça nos foi dada quando? Em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, Washington, Deus já havia dito que você estaria pronto. Então o que precisa ser feito agora? Fazer. Chegou o tempo, Rômulo, de ganhar dinheiro com aquilo que você sabe fazer. Chegou o tempo de você realizar o seu sonho. Porque Deus que te encheu de dons e talentos. A porta se
se me abriu. Uma porta se me abriu. 1 Coríntios 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, versículo 9. No momento que Davi é ungido rei, naquele momento que ele é ungido rei, uma porta se abriu. Mas ele não se transformou em rei da noite para o dia. Ele foi ungido rei. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Você olha e fala assim, tem muita gente vendendo camiseta. Tem muita gente fazendo bolo. Tem muita gente fazendo crochê. Tem muita gente fazendo cabelo. Tem muita gente. Uma porta se abriu para mim. Não sei quais são os adversários. Não sei quais são o limite, mas uma porta se abriu para mim, e se uma porta se abriu para mim, eu vou realizar. E como que eu realizo? A porta já está aberta. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que eu não vejo. Só que através da fé é que eu acesso o céu e trago à existência as coisas que não são como se já fossem. Então a porta está aberta, o cliente já tem. Lembre, só que você precisa de compromisso, precisa trabalhar. Amanhã, segunda-feira, o cliente não vai cair do céu. Ai, segunda-feira ninguém atende, é o meu padrão. O meu padrão é trabalhar. Eu tenho uma raiva de manicure porque elas não trabalham na segunda. Elas têm que descansar. Mas só que a manicure que tiver esse insight, vai ter uma porrada de cliente na segunda-feira. A porta se abriu. A porta da bênção, do sucesso, mas é para quem está trabalhando. É para quem não olha, é para quem encara o desafio. Ai, meu pai não me deu a educação que eu não tenho uma perna, por isso que eu não vou. Eu não tenho condições, por isso que não vou. Tudo que você precisa. No momento que, quando Paulo escreve essa palavra aqui, que uma porta se abriu, foi no momento em que Deus deu a chave da cidade de Corinto. Quantos creem que Deus está nos dando a chave do perialto da Zona Norte? Deus falou isso para a gente, irmão, faz tempo. Eu tinha 12 anos quando Deus disse isso para o meu pai e mais uma equipe. Chegou a hora. Chegou a hora. A função da fé é puxar a realidade de Deus para o nosso mundo, assim na terra como no céu. Como é no céu? No céu é prosperidade. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Assim na terra como no céu. Eu vou trazer a existência do céu para a terra. Na minha casa não vai ser choro, não vai ser depressão, não vai ser opressão, não vai ser tristeza. Na minha casa vai ser justiça, paz e alegria. O reino do céu para a terra. A rua 10 não vai ser conhecida por aquela que tem várias bocas, mas por aquela em que tem um GR, e que naquele GR, pessoas estão se convertendo, pessoas estão entregando as suas vidas, e agora elas têm paz, justiça e alegria, e não somente elas têm, mas elas lutam para que outras pessoas também tenham paz, justiça, alegria.
É muito fácil, irmão, eu meter o pé na minha casa e deixar lá o meu pai bêbado, a minha mãe doente, e viver uma vida, a regalia, a vidinha do meu sonho, dos meus planos. É muito fácil eu meter o pé no perialto e dizer, vou congregar perto da minha casa. Mas foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus te chamou, para você ficar cuidando da sua casinha, da sua mulherzinha, dos seus filhinhos? Deixa eu dizer para você, sim, Ana Clara, você tem que cuidar da sua casa. Mas não é só isso. Você encontrou Jesus. Aliás, Jesus encontrou você. Quem somos nós, né, para encontrar Jesus? Se fosse assim, Ele marcou o encontro, Ele foi. A gente olha para Jacó, Jacó perturbado, Jacó mentiroso. Só que Jesus vai para Jacó. Não é Jacó que encontra Deus no vale de Jaboque, é Deus que encontra Jacó no vale de Jaboque. E quando Deus encontra Jacó no vale de Jaboque, sabe o que acontece? Ele não vai falar, quando ele sai daquele vale, ele não vai mais falar Deus de Isaac e de Abraão. Ele vai dizer, agora é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus que luta por mim. Ele é o Deus que luta por mim. Ele é o Deus que luta por você. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. É o Deus que luta por você. E se Ele é um Deus que luta por você, Ele quer ver você um realizador. Alguém que cuida bem sim da sua casa. Alguém que é um bom funcionário. Alguém que é um empreendedor de sucesso. Deus quer que você seja o melhor nessa terra. Porque a glória de Deus vai ser vista em você. A glória de Deus que está dentro de você precisa sair. Quando eu digo, assim na terra como no céu, eu estou trazendo a realidade do céu para a nossa realidade. Eu trago o que é invisível para o que é visível. O que é visível para mim? Eu não sei como Deus vai fazer isso. O visível para mim é a gente fazendo 2, 3 cultos nessa igreja. Aí um prega de manhã, outro prega à noite, outro prega de tarde, outro canta de manhã, outro canta à tarde, outro canta à noite. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Só que na hora, presta atenção, na hora que nós somos desafiados, quantos de vocês olharam para essa camiseta aqui e pensaram na semana, eu vou atrás de uma oferta? Não é nem você dar a oferta. Além da minha oferta, eu vou atrás de uma oferta. Nós estamos num grande projeto, você ouviu o pastor falar, um projeto de milhões. Uma igrejinha, pequenininha, lá na Zona Norte, com no máximo 200 membros. Está construindo o refúgio do pescador. O quanto eu estou compromissado com essa obra. Já falei para o meu patrão? Não falei para o meu patrão. Como que eu vou falar para o meu patrão? Não sei, mas eu vou falar. Quando eu digo assim na terra como no céu, Edna, eu estou trazendo à existência o que é invisível para o visível. Arlete, mas eu não tenho nada. Mentira. Você tem o seu testemunho? Quando uma pessoa conta o seu testemunho, quando ela diz, eu fui curada de câncer. Sabe o que acontece no mundo espiritual? Aquilo que aconteceu. E ela está testemunhando. Os mesmos anjos, o mesmo poder miraculoso é liberado para operar aquele mesmo milagre.
Quando você conta, o meu casamento foi restaurado. Quando você testemunha, o meu casamento foi restaurado. Aquele mesmo milagre que aconteceu, acontecerá em outra vida. Então, não abaixa a cabeça. Porque as suas lutas, as suas perdas, são a história que vai ser abençoada a você contar para mudar outras histórias. Para acontecer, eu sou ungido, Davi é ungido, e ele parte para a ação. Um passo de cada vez. Levanta aí rapidinho. Não é mandinga, nem heresia que eu estou criando. Mas levanta aí. Ó, começa a marchar assim, ó. Aí no seu lugar, forte. Começa a marchar. Diga, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar parado. Minha vida não ficará paralisado. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito de Deus me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou usar a minha voz. A semente está na minha mão. De novo, bem fortinho. Aí estaria, Tereza. Você sabe quando Deus te chamou? Para de patifaria. Você é líder. Para, deu. Deu tempo de descanso. Seu tempo sabático acabou. Agora é hora de fazer o que Deus te chamou para fazer. Para de usar desculpa. Estou com pecado. Minha mãe está assim. Meu pai, meu marido, meu não sei o quê. Para. Pastor Lino sempre dizia isso, né? Usa as desculpas para não fazer o que você precisa fazer. Oh, Deus, você recebeu o diagnóstico de morte, a fé traz um novo diagnóstico, vida. O médico te dá um diagnóstico, Deus te dá outro diagnóstico. O médico falou que minha mão não vai funcionar, que meu pé não vai funcionar. O médico falou que esse mioma crescer, você vai perder os movimentos. Qual é o diagnóstico de Deus para a sua vida? Mas eu não posso ficar parado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O sinal que Deus te deu é só uma demonstração. Quando eu vejo alguém sendo curado, é só um sinal da demonstração do reino de Deus. O que está por trás dessa cura? Quem está por trás dessa cura? O sinal, essa cura, está te mostrando que tem um reino superior. Há uma lei superior a essa que você está vendo. Está vendo? Você olha e vê morte. Você olha e vê aquela patroa atribulada. Há uma lei superior a ela. Há uma lei superior a isso. Há uma lei superior a qualquer diagnóstico, dívida, fracasso, morte ou maldição. Nós podemos trazer à existência a vida em nome de Jesus. Pode se sentar. Qual que é a vitória que vence o mundo? Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé.
Qual que é a vitória que vence o mundo? Não estou ouvindo. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. E aí a gente começa a andar por fé. Reino de Deus. Justiça, paz, amor e alegria. Quando nós vamos para Deus e nós conseguimos nos transformar com essa verdade. Que verdade? Assim na terra como no céu. Antes do tempo eterno, a palavra de Deus diz que Ele pensou em nós. E nos fez para quê? Deus nos fez para a sua glória. Ana Clara, Deus te fez para você viver uma vida abundante. Thaís, Deus te fez para viver uma vida abundante. Só que é a nossa fé, a sua fé, que vai substanciar aquilo que nós esperamos em Deus. Em um dos encontros eu lembro que eu andava, enquanto está acontecendo o encontro, a gente fica na intercessão atrás, e eu andava, estava andando, orando, e quando eu comecei a andar, aí o chão sumiu, o chão desapareceu. E aí, conforme eu ia colocando o pé, o chão ia aparecendo. E Deus disse: minha querida, fé é isso. Os recursos que nós precisamos para fazer a nossa piscina, o nosso sítio lá em Mairiporã, eles já existem. Porque Deus, de antemão, Ele já havia planejado isso. Lucas diz: se disserem que o reino de Deus está aqui e acolá, vocês não acreditem. Porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, não é para vocês ficarem procurando profecias, movimentos. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus, se ele está dentro de você, se está entre vocês, o poder realizador está em vocês. É você que vai profetizar, é você que vai curar, é você que vai fazer acontecer. Não é o ungidão. Está comigo? Está comigo? Mas aí, como Davi, nós precisamos ser compromissados com a igreja local que nós estamos, nos submetendo uns aos outros, sabendo que eu preciso aprender com Rômulo, que eu preciso aprender com a Ana Clara, que tem coisas que o Denis pode me ensinar, mas isso só vai acontecer na hora que eu estiver com o meu coração submisso, submetido ao outro. Isso acontece dentro da comunidade, com as pessoas que a gente convive, não é lá fora. O reino está ao alcance de suas mãos. O reino de Deus está invadindo o governo dos homens. Arlete não governa, Jair não governa, Kelly não governa, Iris não governa, sei lá quem não governa. Quem governa é Deus. Não é a Josi que governa a igreja. É Deus quem governa a igreja. Cristo é o cabeça. E nós nos submetemos uns aos outros. Nós submetemos ao nosso pastor, ao nosso líder, às pessoas que estão caminhando conosco. E Deus fala uma coisa para você. Lembre-se das coisas passadas. Eu sou Deus e não há outro. Lembre-se do que Deus já fez. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, Deus é o vosso Deus.
Não há outro semelhante a mim. Antes de começar, Isaías 46, capítulo 46, versos 9 ao 10, vamos ler? Não se preocupe com o que você tem para realizar. Porque antes de começar a obra, Deus já terminou. Achou aí, Elô? Isaías 46, capítulo 9, versículo 10. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Desde o princípio, eu anuncio o que acontecer. O que vai acontecer, eu já sei como vai terminar. O que eu comecei, eu já terminei. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O futuro é pegar. O futuro não é aquilo que vai acontecer. Assim, simplesmente. O futuro é pegar aquilo que Deus disse que ia fazer e eu fazer acontecer, irmã Madalena. Está comigo? Deu para entender, Edna? Então, o futuro é eu já viver crendo que eu sou milionária. Falou em dinheiro, a irmã Kelly deu glória a Deus e um aleluia. Só ela quer ser milionária, né? Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas, você vai falar de dinheiro na igreja, mas a Bíblia é o lugar que mais fala de dinheiro, gente. É para você ganhar dinheiro, sim. Uma porta se abriu, Deus te deu dons e talentos. Prepara para viver o futuro que você tem condições de fazer. Você é um artista, mano. Está na hora de você ganhar dinheiro para dizimar mais alto do que você já dizima. O futuro já começou. É um novo tempo, é um novo dia. A Globo se ligou, né? Pegou da Bíblia. O futuro já começou, irmão. É já. Lembra que eu comecei dizendo que você precisa estar, que uma das características era estar pronto, que precisa estar pronto. Tem gente que está esperando a oportunidade, mas não está pronto. Ninguém me dá a oportunidade, eu queria pregar, eu não vejo, irmão, você estudando, brother. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou dar um exemplo que a maioria de vocês conhecem. O jogador de futebol. Tem um monte de cara que está pronto para jogar. Sim ou não? Que está pronto para jogar. A maioria deles, alguns deles, quando eles não são muito craques, eles não sabem nem se vão ter oportunidade de jogar. Mas eles estão no treino, Clara. Eles estão preparados. Eles estão no banco de reserva. A qualquer momento, ele vai ser convocado. Davi estava no banco de reserva, mas bem na reserva mesmo. O técnico nem lembrou dele. O técnico nem lembrou dele. Precisou o profeta lembrar o técnico. Você tem mais um jogador lá. Ele não parece ser assim um Romário, um Neymar. Mas... E quando Davi é convocado, aí ele fez a diferença. Porque ele era o mais dotado, porque ele era o mais preparado, porque ele... Não.
É porque ele estava pronto. E pronto, irmão, não é só... Pronto fala de um coração disposto. Ninguém pediu, ele aceitou o chamado. Os irmãos que decoraram o banheiro aqui, eles aceitaram o chamado. Porque às vezes você fica pensando que o chamado, eu tenho um chamado. Que o chamado é para cantar, para pregar, só para... Você chegou aqui, estava tudo limpinho e cheiroso, não estava? Os irmãos atenderam o chamado. Ninguém falou, coloque estrelinha no banheiro. Nunca teria essa ideia de colocar estrelinha no banheiro. Mas ok, tiveram. Coloca o banquinho, o absorvente, o papel, coloca ali. Não, aceitaram o chamado. Tem um coração que está disposto, entende? Um coração que está compromissado ele está compromissado com a sua comunidade, com a sua igreja. Ele está compromissado com a igreja local, com o corpo em que ele está inserido. E ele não precisa pedir ordem para ninguém para fazer. Pastor, eu posso colocar estrela? A mesma coisa da tatuagem. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pode, irmão. Faz o que você quiser, mas faz alguma coisa. Faz. Qual é a motivação do seu coração? Porque os irmãos colocaram estrelinha e não saiu divulgando que colocou estrelinha. E o tapete. Fecha os teus olhinhos aí. 32. 5. Deus, me ajude. Me ajude a ter compromisso, papai. Me ajude a me submeter à palavra que eu tenho recebido aqui, Senhor. Ah, meu Deus, eu sei que tu me amas do jeito que eu sou. Não, mentira. Tu me amas do jeito que você quer me tornar. Do jeito que você já me visualizou lá no futuro. Fazendo acontecer obras ainda maiores. E Deus te ama tanto que Ele não vai te deixar da forma que você veio para cá. Pode abrir os seus olhos. Não é dessa forma que Deus quer te deixar. Não é dessa forma que Deus quer deixar a Arlete. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesses últimos meses, de compartilhar meu coração com vocês, eu venho enfrentando uma batalha espiritual. E uma batalha demoníaca. Porque tudo que eu faço, eu acho que não está bom. Tudo que eu faço, eu preparo a palavra, eu escrevo 1000 vezes, eu reescrevo, eu acho que não está bom. Eu acho que tem gente melhor que eu. O diabo querendo me colocar num lugar que Deus nunca me colocou. Eu pedindo para Deus, pelo amor de Deus, Deus, deixa eu ficar quietinha, deixa eu ficar no meu canto. Deixa eu ficar em silêncio, Deus. Dá esse time para mim, dá esse tempo para mim. Chegou no limite, Deus falou assim, você vai ficar sem voz então. Você não quer falar? Você não quer dizer? Você não quer conversar? Então você vai ficar sem voz, amadinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você fala tem poder. Lembra da parábola do semeador? Lembra?
Lembra da parábola do semeador? Ele vai jogando a semente, e a semente cai no lugar duro, outras em pedregulhos, mas tem uma semente que cai no lugar fértil. Deus te deu a semente. Você tem a voz, é pela palavra que as coisas serão feitas. Eu não consigo uma oferta, eu não consigo melhorar o meu casamento, eu não consigo ter uma vida feliz, eu não consigo realizar, eu não consigo ter um bom trabalho. Ei, use a palavra de Deus, porque foi pela palavra que tudo foi feito. Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve o firmamento. É pela palavra que tudo é que você trará à existência as coisas que não são, assim na terra como no céu. É pela palavra. Para de dizer, ele vai me trair de novo, ele vai me enganar de novo, eu vou ser infeliz de novo. Para de dizer, eu não consigo largar esse vício. Para pela palavra. Em nome de Jesus eu posso todas as coisas. Não é no seu poder, é pela palavra. Você pode estar no trânsito e vir o maior caminhão, a maior carreta que existir. E você está dirigindo a carreta enorme, grande. Tem um policial lá na frente. E a carreta está vindo desengonçada. Aquele homenzinho pequenininho faz assim. Você que está dirigindo a carreta é um pouquinho inteligente, o que você faz? Começa a brecar, começa a parar. Tem uma autoridade ali dizendo para eu parar. Eu sou muito maior que aquele homenzinho que está lá. Eu posso passar por cima dele se eu quiser. Mas porque ele tem autoridade, o que eu faço? Eu paro. Mas eu paro por causa do homenzinho? Não. Por causa do poder que aquele homenzinho tem por trás dele. Qual que é o poder? Me multar. Ele tem uma autoridade. Arlete, você é pequenininha. Arlete, você não sabe de nada. Mas tem um poder por trás de você. Tem um poder por trás de você. Há um poder nesse nome. Há um poder nesse nome. E esse poder, ele é revelado à medida que eu profetizo esse poder. Os demônios se submetem a este poder. José, ele foi testado de todas as maneiras. Sim ou não? Ele foi jogado no poço. A mulher de quem vem? De Potifar tentou arrastar ele para o lado dela. Só que José, ele tinha uma fotografia de onde ele deveria chegar. Ele tinha uma fotografia muito clara do que Deus iria fazer. Eu quero que você pegue sua caneta, o seu celular, alguma coisa que você tenha para anotar aí. E anote. O que está muito claro para você fazer? Na sua vida financeira? Na sua vida emocional? E na sua vida espiritual? Eu vou dar um tempo para você. Vou dar um minuto para você.